Saudações, saladeiros! Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like no vídeo. Esse aqui é o terceiro e último vídeo revisional para a prova do Colégio Naval, que será nesse final de semana. Você está nervoso? Não fique, vai dar tudo certo. Bom, vamos para a questão de número 9 da nossa listinha, que eu vou, talvez, não sei, deixar um link para você baixar em algum lugar. Não sei nem se vai ser necessário, né? Porque a prova é amanhã. Bom, analise o gráfico abaixo que representa o aquecimento e o resfriamento de uma substância. Olha que esse gráfico ele tem parece um mega, parece um mega iceberg, né? Vocês estão vendo aí? Só que na verdade é uma subida e uma descida. Ou seja, um aquecimento, aumento de temperatura e um resfriamento, uma queda na temperatura da mesma substância. E aí a gente percebe no gráfico também que é a mesma substância, porque essas regiões aqui, ó, elas estão batendo na mesma temperatura. Nesse caso, a temperatura mais alta aqui, ó, é a temperatura de ebulição, a passagem do líquido para o gasoso. Ou, no caso do resfriamento, a passagem do gasoso para o líquido, né, que é o processo de condensação. E aqui a temperatura de baixo, T1, é a temperatura de fusão. A passagem do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, né? Então, fusão ou solidificação acontece na mesma temperatura, depende apenas do sentido. E aí, sobre esse gráfico, é correto afirmar que, letra A, em A e J há sistemas bifásicos. Bom, a região A é essa região aqui, ó. Sempre que a gente tem, nesses gráficos de aquecimento, uma região inclinada, significa que a temperatura está variando. E na região plana ou horizontal, a temperatura não está variando. Então, na região horizontal, no caso de uma substância pura, é onde está acontecendo uma mudança de fase. Então, são sistemas bifásicos, porque a substância está passando de uma fase para outra. Por exemplo, na região B, essa substância está passando do estado sólido para o estado líquido. Então, enquanto o tempo está passando e essa temperatura permanece constante, essa substância coexiste tanto no estado sólido quanto no estado líquido. É o exemplo de você deixar uma pedra de gelo na pia derretendo. Ela existe, a substância água, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então, na região A e na região J, isso não está acontecendo, porque a temperatura está aumentando. Se a temperatura está aumentando, não está tendo mudança de fase, já que é um gráfico de uma substância pura. Então, A está errada. Agora, E e F, na letra B, diz que em E e F coexistem substâncias no estado sólido e líquido. Não. E e F existe apenas no estado gasoso. Essa substância ela só está no estado gasoso nessas duas regiões. Letra C diz que em B há liquefação da substância. Cuidado. Em I há liquefação. Liquefação em G, perdão. Liquefação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, que é a mesma coisa que condensação. Então, isso está acontecendo em G. Tá? Só para ficar claro, ó, em A, a substância está sólida. Em B, ela está passando do sólido para o líquido, e aí a temperatura está aumentando. Em C, ela está toda líquida. Em D, ela está passando do líquido para o gasoso. Em E, ela está gasosa. Em F também. Só que em E a temperatura do gás está aumentando e em F a temperatura do gás está diminuindo. Em G é onde está acontecendo a liquefação, que ela está passando do estado gasoso para o estado líquido. Né? Em H ela volta a ser líquida. Em I ela passa do estado líquido para o sólido. E em J ela se torna sólida novamente. Então, a C está errada. Letra D. Se trata de uma substância pura. Essa está correta. Como que a gente sabe que é uma substância pura? A razão é bem simples. Essas temperaturas aqui, olha, onde ocorrem os processos de fusão e ebulição, são temperaturas constantes, não estão variando. Então, quando elas estão formando uma reta horizontal, assim, ó, significa que a substância é pura. Quando a gente tem uma mistura, no caso duas ou três ou mais substâncias,
essas temperaturas elas acontecerão também em faixas, né? Não serão temperaturas fixas, não serão pontos fixos de fusão e ebulição. E aí a gente vai ver o gráfico inclinadinho também nessa região. Então, a resposta correta é a letra D. Só para a gente excluir a E, entre T1 e T2, esse Tzinho ali pequeno, ó, são as temperaturas, existem 3 estados físicos. Não, entre T1 e T2 só existe o estado líquido, a gente já viu isso. Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 10. Mais uma reação de neutralização, parecido com uma questão que a gente viu no primeiro vídeo, só que aqui é para a gente descobrir a fórmula do sal. Considere as seguintes equações de neutralização. Na primeira a gente tem ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, com 2 mols de hidróxido de sódio. E na segunda a gente tem ácido sulfúrico com 1 mol de hidróxido de sódio. As substâncias são as mesmas. Se vocês notarem, a única diferença é na molaridade do hidróxido de sódio. Isso vai dizer para a gente se a neutralização que vai rolar aqui vai ser total ou parcial. Como a gente sabe isso? Uma neutralização é quando a gente tem um H+ que sai do ácido interagindo com o OH- que sai da base e formando água. Quando as quantidades de H+ e de OH- são iguais, a neutralização é total. Quando não, vai sobrar alguma coisa no sal. Então a gente chama de neutralização parcial. No primeiro caso, notem que o ácido ele é diprótico. Ele tem 2 H+, 2 prótons H+. Então ele vai liberar 2 H+, um H+ aqui, um H+ aqui. E essa base ela é uma monobase, ela só tem uma hidroxila. Então tecnicamente ela só liberaria um OH-. Só que como aqui ele duplicou a quantidade de hidroxilas, ela vai liberar 2 OH-. O que significa? Que todo o H+ liberado pelo ácido será neutralizado pela base. Então, a gente vai ter aqui a formação do ânion SO4-2, porque os dois H+ vão sair da molécula. E aqui no caso do cátion, que sai da base, a gente tem o Na+. Juntando esses dois caras, a gente vai ter o Na2SO4. Já na situação de baixo, notem que só tem uma hidroxila na base. E ele não colocou o doisinho aqui na frente, ou seja, as concentrações não estão batendo com as quantidades de hidrogênio e hidroxila. O que significa que um desses hidrogênios ele vai ficar no ânion, ele não vai sair. Então a gente vai ter um ânion que ao invés de ser SO4-2, vai ser o HSO4- -1. Juntando isso com Na+, a gente vai ter o sal NaHSO4, que é o bisulfato de sódio. Então, no primeiro caso, Na2SO4 e no segundo caso, NaHSO4. Resposta correta, letra A. Então, para a gente entender esse conceito de neutralização, se é total, se é parcial e tudo mais, a gente precisa olhar essas quantidades de hidrogênio e de hidroxila. Se elas estiverem batendo, a neutralização é total. Se elas não estiverem batendo, alguém pode sobrar. Pode sobrar hidroxila ou pode sobrar hidrogênio, como a gente viu aqui. Isso vai depender de quem tiver em maior quantidade. Se tiverem mais hidrogênio do que hidroxila, sobra hidrogênio. E a carga do ânion, pessoal, é sempre referente à quantidade de hidrogênios que saem. No primeiro caso, os 2 hidrogênios saíram. Então, a gente tem uma desprotonação dupla do ácido, né? Ele desprotona 2 vezes. Ele perde próton e hidrogênio 2 vezes. Então, o ânion fica SO4-2. Já no segundo caso, ocorre apenas a primeira desprotonação. Então, o ácido sulfúrico perde só um próton. Se ele perde só um próton, ele fica com uma única carga negativa, por isso HSO4-. Quando o próton sai, ele sai na forma de H+, então ele deixa para trás um elétron, por isso que o cara fica negativo, lá na forma de ânion. Beleza, gente? Então vamos para a próxima questão. Questão de número 11. A questão de número 11 é parecida com o que nós vimos no vídeo anterior também sobre chuva ácida. A chuva ácida ocorre
quando há uma alta concentração de agentes poluentes na atmosfera, como o SO2, dióxido de enxofre, e o óxido nítrico NO2, que é o dióxido de nitrogênio, que ao reagirem com o vapor de água, também presente, formam... Bom, cuidado, olha só. Esses dois óxidos aí, ó, que são agentes poluentes, ao reagirem com água, que também está presente na atmosfera, formam o quê? Então ele está querendo saber o que é formado quando o SO2... Vou botar uma outra cor aqui. O SO2 reage com água e o NO2 reage com água. Nesse caso aqui, gente, é molinho, é só somar as quantidades. Ali em cima vai ficar H2SO3 e aqui embaixo H2NO3. O ácido sulfuroso e o ácido nítrico. Então a gente tem a formação de ácidos. Mas que ácidos? Tem dois tipos de ácidos aqui nas opções. A gente tem oxiácidos e hidrácidos. Nesse caso, são ácidos com oxigênio na composição. Logo, são oxiácidos. Letra C. Se não tivesse oxigênio, aí sim seriam hidrácidos, que é o caso do HCl, do H2S, do HBr, esses caras aí. Então vamos lá. Questão de número 12. De modo geral, os compostos que possuem ligações iônicas, tomara que caia uma questão dessa para vocês, né, gente? Olha que objetiva, que rápida, né? Que fez e acabou. Tá, o que caracteriza compostos que possuem ligações iônicas? Letra A. São formados pela ligação entre ametais e hidrogênio. Não, nesse caso aí seriam compostos covalentes, moleculares. Ametais mais hidrogênio. Ou ametal mais ametal. Né? Ametais com ametais. Letra B. São encontrados na natureza no estado líquido. Em geral, compostos iônicos são encontrados na natureza no estado sólido, né? Ou em solução. Agora, não no estado líquido. Cuidado, estado líquido e solução aquosa são coisas diferentes. Letra C. Apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. Se eles são encontrados, em geral, no estado sólido da natureza, significa que os pontos de fusão e ebulição são elevados, relativamente elevados. Letra D. São duros e resistentes a impactos. Ok, sim. Vamos deixar de stand-by essa. Se for a correta, eu volto e explico. Letra E. Apresentam alta condutividade elétrica em solução aquosa. Bom, sim. Então a gente tem duas possibilidades aí. Primeiro, são duros e resistentes a impactos. Letra E, apresentam alta condutividade elétrica em solução aquosa. Bom, compostos iônicos, como é o caso do cloreto de sódio, eles não apresentam boa condutividade elétrica quando sólidos, apesar de terem íons. Só apresentam condutividade elétrica boa em água porque esses íons são dissociados e a gente tem a possibilidade de corrente elétrica nessas cargas aí. Então a letra E é a resposta correta. Agora, por que a D está errada? Porque na D está dizendo que eles são resistentes a impactos. E não. Sólidos iônicos são quebradiços. Eles são duros. Ok, essa primeira parte está correta. Mas eles não são resistentes a impactos como o caso de metais. Eles são quebradiços. Se você der um impacto num sólido iônico, ele quebra, ele se despedaça. Então não tem resistência nenhuma, apesar de serem ligações bem fortes. Então a resposta correta é a letra E. Vamos para 13. Os elementos A, B e C, com seus respectivos números atômicos ali, ó, o X para o A, X mais 1 para o B, X mais 2 para o C, pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Sendo assim, se o B é um halogênio, é correto afirmar que A... Bom, gente, olha só. O fato dos números atômicos serem X, X mais 1 e X mais 2 indicam para a gente que eles estão na sequência, um do lado do outro, certo? Se o B é um halogênio, então ele é do grupo 17. Logo, o C é do grupo 18 e o A é do grupo 16. O que significa que o C é um gás nobre e o A é um calcogênio. Calcogênios, pessoal, tem esse nome, só uma curiosidade, porque calcogênio significa formador
nobres. Eu não consigo falar uma coisa e escrever outra. Pera aí. Gás no... Calcogênio significa formador de minério. É o grupo do oxigênio. Então a gente tem oxigênio presente nos minérios. E aí esse grupo recebeu o nome de calcogênios. Halogênios são formadores de sais. São palavras em gênio, lembra geração, lembra gerar, formar. Halo é sal em grego, se eu não me engano, grego ou latim, agora me pegou. E calcogênio, formador. Lembra calco, vem de calcário e tudo mais, né? Formador de minério. Então, já dei informações, vamos para as opções. Letra A, está dizendo que o A tem 5 elétrons no último nível e C tem 7 elétrons. Bom, não. O A tem 6 elétrons na camada de valência, né, no último nível, e o C, que é um gás nobre, tem 8 elétrons na camada de valência. B diz que o A tem 6 elétrons na camada de valência e o C tem 2 elétrons. Não, morreu. O C tem 8, né, ele é gás nobre, tem 8 elétrons na camada de valência. Na letra C está dizendo que A é um metal. Gente, vai ter uma tabela periódica lá para vocês consultarem, né? Vocês vão olhar. Faz isso que eu fiz aqui, ó. Bota logo o grupinho ali, né? Tem essa lógica logo no começo do enunciado para você não ficar depois catando milho. Não tem nenhum metal aqui, né? Os 3 são ametais. Na D diz que é um metal... Não, esquece a D. Letra E. A é calcogênio e C é um gás nobre. Tá vendo como é que a gente mata a questão só fazendo o esqueminha do começo? Letra E é a resposta correta. Marquemos. Vamos para 14, penúltima questão dessa lista. Analise o gráfico de aquecimento de uma substância representado na figura abaixo. Bom, analisei. O que a gente pode observar desse gráfico? Tem temperatura no eixo Y e tempo de aquecimento no eixo X. E a gente vê a temperatura aumentando até 1 minuto, ficando constante entre 1 e 3 minutos, aumentando de novo entre 3 e 5 minutos, ficando constante entre 5 e 8 minutos e a partir de 8 minutos aumentando novamente. Sendo assim, é correto afirmar que quando T é igual a 2 minutos, ou seja, aqui, tem-se um sistema bifásico. Olha, a letra A está correta. Por que isso, gente? Vamos lá. Se essa substância começou no estado sólido, a partir de 1 minuto aqui, olha, quando a temperatura fica constante, sem variar, significa que ela está passando do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, é um sistema bifásico. Tem 2 fases, a fase sólida e a fase líquida. Mas vamos ler o restante. Quando T é igual a 4, coexistem substâncias no estado sólido e líquido? Não, porque aqui, ó, nessa parte inclinada, entre 3 e 5 minutos, a substância é só líquida, por isso que a temperatura está aumentando. Então a B está errada. Letra C. Quando T é igual a 1 minuto, inicia-se a liquefação. Não. Quando T é igual a 1 minuto, inicia-se a fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Letra D. A substância tem ponto de fusão igual a 60. Não, 60 é o ponto de ebulição dessa substância. Ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Letra E, no intervalo de 5 a 8 minutos, a substância encontra-se totalmente na fase de vapor. Não, acabei de dizer que ela está passando do líquido para o gasoso. Ela só está no estado gasoso ou fase de vapor, depende de quem é essa substância, depende da pressão, depende de um monte de coisa, a partir de 8 minutos. Então a letra A, de fato, é a correta. E vamos à última questão dessa lista. Essa questão é maravilhosa, eu adoro essa questão. Essa questão pega a galera na curva. Ó, considere os seguintes sistemas abaixo. Sistema 1, a gente tem gelo, que é água sólida, e água, que é água líquida. Eu adoro isso. Gelo, água sólida, água líquida. Muito bom. E no segundo sistema, nós temos água e óleo. Famoso, grande exemplo de mistura heterogênea, né, que a gente tem. Os sistemas 1 e 2 correspondem, respectivamente, a letra A, mistura homogênea. E aí, o segundo, mistura heterogênea. Ok, tá óbvio para todo mundo que o segundo é uma mistura heterogênea, né? Por quê? As moléculas de água não gostam muito das moléculas de óleo.
Então elas não interagem muito bem. Elas ficam em fases diferentes e aí a gente tem um sistema bifásico. Essa imagem tá horrorosa, mas aqui a gente tem um sistema bifásico onde embaixo é só água e em cima é só óleo, porque o óleo tem densidade menor do que a da água. Então todas as moléculas de óleo se aglomeram ali em cima, enquanto as moléculas de água se aglomeram ali embaixo. Agora, o primeiro caso, gente, é uma substância pura, porque água e gelo, pelo amor de Deus, são a mesma coisa. A gente dá nome diferente, não sei porquê, mas gelo é água sólida, então não é uma mistura homogênea. Não existe, né? É um sistema heterogêneo, porque tem duas fases diferentes, a fase sólida e a fase líquida, mas de uma mesma substância, que é a água. Então, a resposta correta é a letra E. Não, letra C. Substância pura e mistura heterogênea. Substância pura no primeiro caso, mistura heterogênea no segundo caso. Cuidado com isso aí, hein, galera. Cuidado. É uma substância pura, porém o sistema é heterogêneo, porque nós temos fases diferentes. Então, dá para classificar uma substância pura como sistema heterogêneo, sim, que é esse primeiro caso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Espero que tenha te ajudado. Espero que você tenha relaxado agora. Fique mais tranquilo. Vai dar tudo certo. E não se esqueça de descansar também, que é muito bastante. É muito, é muito importante. Eu já não tô legal, galera. É muito bastante. É bastante importante descansar também, tá, gente? Grande abraço, tô torcendo por vocês e até a próxima. Valeu!